Mesmo assentados, quero convidar você a ouvir a leitura da palavra do Senhor, que se encontra na carta que Paulo escreveu aos Filipenses. No capítulo 2, eu vou fazer a leitura do versículo 5 até o versículo 11. Nessa semana nós temos, e a igreja cristã espalhada, ela comemora a vinda do nosso Deus a essa terra. O Deus conosco, o Emanuel, aquele que se fez carne, aquele que habitou entre nós. Hoje nós ouviremos essa mensagem através do nosso coral também. E todos lembram neste momento, esse tempo de graça que o Senhor derramou sobre a humanidade, que foi a vinda do Senhor Jesus Cristo. Filipenses, no capítulo 2, versículo de 5 a 11, diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que o Espírito Santo do Senhor, que inspirou o apóstolo Paulo, ilumine o seu coração também nesse momento, para que você compreenda a palavra do Senhor e que possa ser aplicada no seu coração. Amém, queridos? Meus amados, uma verdade na vida do ser humano é que o ser humano ele se preocupa demais com si mesmo. O ser humano procura sempre os seus próprios benefícios. O ser humano, de alguma forma, ele deixa de enxergar os seus lados e começa a enxergar somente a sua própria vida. O egoísmo do próprio ser humano é que leva, inclusive, o ser humano a falhar e a falhar demais. Eu não sei quantos de vocês se lembram, não tem muito tempo, afinal de contas, daquela banda de música gospel, a Oficina G3. A Oficina G3 ele tem uma música que tem o tema Espelhos Mágicos. E o autor, o compositor dessa música, na sua primeira estrofe, ele diz o seguinte: os homens e seus espelhos mágicos, nada vem além de si mesmos. Se esqueceram daquele que um dia esteve entre nós e veio a cumprir segundo o que já estava escrito. É interessante que esse autor ele vem mostrar que o ser humano, ele começa essa música mostrando que o ser humano está se preocupando apenas com si mesmo. O que ele enxerga no espelho. O que ele percebe no espelho. E a luta contra o espelho sempre foi cruel na vida do ser humano. Contos de fadas usam espelhos. Que dizer da Branca de Neve? Tudo se resume ao espelho. Tudo estava muito bem, até que um dia o espelho desagrada, ou a imagem que ali aparece desagrada a rainha. Então ela quebra o espelho e ela começa a matar pessoas e perseguir pessoas. Tudo se resume naquele conto ao espelho. Porque o ser humano ele procura de alguma forma trazer e olhar no seu próprio benefício, ou para o seu próprio benefício. O que dizer do mitológico Narciso, onde ele, apaixonado pela sua imagem refletida num rio, ele não se conteve com tamanha beleza e extraordinária imagem, e ele então tenta abraçar e pular no rio e morre afogado, tentando pegar a sua própria imagem. Quem sabe beijar e abraçar e dizer como você é lindo. O homem abriga por si mesmo, pela sua própria ou o seu próprio benefício. Nós precisamos, meus amados irmãos,
E essa figura do espelho, ela é uma figura que traz muita fascinação. E nós precisamos saber discernir de fato quem está do outro lado do espelho. Buscar de fato o que tem valor, muito mais do que nós mesmos. Trata-se do símbolo do amor próprio. Você olha no espelho, você vai fazer de tudo para se sentir bem, bonito, para ver uma imagem agradável. Isso é o ser humano buscando a qualquer custo o amor próprio, esquecendo-se de todo o resto. Meus amados irmãos, nosso século ele tem cada vez mais sido incentivado ao egoísmo no coração do ser humano. Todas as coisas têm motivado ao ser humano buscar os seus próprios interesses. O ser humano lutar, as crianças são educadas a isso, a buscar desde pequeno buscar os seus próprios interesses. É interessante que este século não cansa de desviar a atenção do que tem valor, do que é importante, para oferecer ao ser humano aquilo que lhe satisfaz. A sua própria glória, aquilo que está ou deve estar sempre em primeiro lugar na sua vida. O que é de fato que está em primeiro lugar na sua vida? E infelizmente, cada vez mais as pessoas estão mergulhadas em si mesmos. Mas nós olhamos que este mal não é um mal próprio dos nossos dias, especificamente dos nossos dias, mas já era alvo da preocupação do apóstolo Paulo. Nessa epístola aos Filipenses, após a sua saudação, o apóstolo conta da sua experiência de cárcere, de como ele estava vivendo ali encarcerado, das calúnias que ele estava sofrendo e de como aquilo gerava, de alguma forma, satisfação na sua vida. Viver uma condição que não tinha benefício algum para ele mesmo, mas que aquilo satisfazia o seu coração, mesmo vivendo em condições adversas. Ele vai nos falar que, de fato, a obra do Senhor que estava sendo produzida através dele, ou seja, o evangelismo daqueles que ali estavam cuidando dele no cárcere, de outros encarcerados, estava acontecendo porque ele estava passando por aquela situação. Porque ele não estava olhando para a sua própria condição, mas estava olhando para a condição do outro. Estava produzindo resultado a pregação do Evangelho. No capítulo 1, se você observar, do versículo 12 até o versículo 18, Paulo vai nos dizer assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, de todos os guardas e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor pelas minhas algemas, pela condição que eu estou vivendo, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja, por porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Paulo está dizendo que ele não estava pedindo a Deus que libertasse ele dali, porque a sua condição ali estava produzindo frutos para o reino de Deus. Mas é óbvio que na vida de um ser humano egoísta, a primeira coisa que ele pediria a Deus é que Deus o libertasse daquela condição, que Deus o tirasse daquele problema, que Deus o curasse daquela enfermidade, que Deus o livrasse daquela tamanha angústia. Paulo não pede isso. Pelo contrário, Paulo está dizendo que nas minhas dificuldades, nos meus problemas, eu estou produzindo fruto. Paulo, ele estava pronto para a libertação das suas cadeias, mas é interessante que ele diz que ele estava pronto para ser libertado pela vida ou pela morte. Veja os versículos 19 a 21 do capítulo 1. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre,
também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo não olhava para si mesmo. Paulo não tinha um coração egoísta. Ele olhava para Cristo. E Cristo acima de tudo. Não importa se eu serei liberto desta prisão em vida. Uma coisa é certa, eu serei libertado por Cristo. Mesmo ou até através da morte. Então Paulo parte da sua experiência e ele vai mostrar claramente a despreocupação com a sua própria vida, com o seu próprio conforto e a preocupação com os demais. Veja o versículo 24 também do capítulo 1. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer ainda vivo, mesmo que eu esteja preso. Meus amados, os versos anteriores do que nós lemos, no capítulo 2, vai mostrar claramente o que Paulo está querendo trazer para esses irmãos. Ele está condenando aqui o egoísmo, o louvor a si mesmo, o partidarismo. No versículo 1 do capítulo 2, Paulo diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Meus amados, e aí Paulo então começa a mostrar o sentimento de Cristo para aqueles irmãos e como eles deveriam copiar isso. É fato que nós jamais teremos a condição de copiar a Cristo ou imitar a Cristo salvificamente, morrer para salvar outra pessoa, nem tão pouco de forma vicária para perdoar os perdões de outras, para perdoar as outras pessoas. Mas ele fala da essência desse sentimento do Senhor Jesus Cristo e do seu coração, como ele se dispôs para que de fato, não olhando para si mesmo, mas que pudesse salvar o ser humano, salvar outros, apesar do que ele passaria. E isso Paulo nos exorta a não seguir os nossos sentimentos mesquinhos, a ficar hipnotizado com o nosso espelho, mas a olhar para o mundo, a olhar para o lado, não ter o nosso umbigo como nosso Deus, porque o próprio Paulo vai dizer que aqueles que assim o fazem são inimigos da cruz de Cristo. Mas, de fato, ter o mesmo sentimento de Cristo. E é este pensamento, este sentimento de Cristo, e ele pode ser observado nesse texto que nós lemos aqui, meus queridos irmãos, em 3 circunstâncias da atitude do Senhor Jesus Cristo. E a primeira que eu quero destacar para os queridos irmãos aqui, é quando Cristo não se apega à existência em igualdade a Deus. Veja o versículo 6, quando diz: pois subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Meus amados irmãos, nós estamos falando do Deus que deixou toda a sua glória. Nós estamos falando daquele que deixou a sua glória para vir a este mundo e habitar entre nós. Nós estamos falando de um Deus que se propôs a limitar-se num corpo humano. Mas um Deus, o mesmo Senhor Jesus Cristo se fazendo carne e habitando entre nós, ele não deixou de ser Deus. E mesmo sendo Deus, ele não usurpou, ele não veio para este mundo e dizer: vocês precisam me obedecer porque eu sou Deus e ponto final. Não foi isso que Jesus veio fazer. Quanto à existência na forma de Deus, quanto à sua essência divina, ele não veio impor sobre o ser humano isso, e ele tinha todo o direito e toda a autoridade de fazer.
porque ele continuava sendo Deus. Quanto a usurpar, a roubar, Jesus em momento algum teve essa atitude. Infelizmente, tem muitos seres humanos, miseráveis seres humanos, que se colocam como o próprio Deus. Jesus Cristo, sendo Deus, não o fez. Quantos seres humanos pecadores, limitados, mortais, querem se igualar ao próprio Deus, ser adorado pelo povo. E Jesus, sendo Deus, assim não o faz. Ele não se apegou à existência ou à forma de igualdade a Deus, pelo contrário. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, diz que: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Mas há uma segunda verdade, um segundo princípio, uma segunda circunstância da atitude do Senhor Jesus Cristo aqui, que vai nos mostrar o sentimento de Jesus e que nós também devemos copiar. Primeiro, em momento algum, se apegar acreditando que somos alguma coisa, porque não somos. O próprio Cristo, sendo, não assim usurpou essa condição. Uma segunda circunstância é quando Cristo se esvazia. Veja o versículo 7, quando diz: antes, além dele não usurpar o ser igual a Deus, sendo Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Meus amados irmãos, Cristo, ele não se esvazia da sua divindade. Cristo não se esvazia da sua deidade, ele continua sendo Deus. É tanto que ele continua tendo poder sobre os elementos da natureza. Os elementos da natureza o obedecem. Nós vemos o seu poder constantemente. Ele continua tendo poder sobre a morte não segura. Ele ressuscitou pessoas. Ele transformou água em vinho, multiplicou pães, peixes, parou tempestades, segurou águas. Ele não se esvaziou da sua divindade. O que Paulo está dizendo aqui é que esse Deus, ele deixa a sua glória e se limita a um corpo humano. Porque você sabia que Jesus tinha fome, né? Você sabia que Jesus também tinha necessidade de beber a água. Um Deus se colocou na condição de humano, tendo necessidades fisiológicas comum de qualquer ser humano. Um Deus que tinha coração, sentimento, emoção. Ele se esvazia da sua glória eterna e se encaixa dentro de um corpo humano. Maior humilhação do que esta para um Deus não existe. Se esvaziar e se encaixar e se limitar, inclusive, num corpo, como Paulo vai dizer, forma de servo. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele se esvazia também na sua condição em que ele poderia ter vindo como os próprios judeus esperavam, o grande libertador, rei e guerreiro, se colocando no trono de fato de Israel, político, físico. Mas ele vem montado em um jumentinho, ele vem lavando os pés dos seus discípulos. Ele se esvazia, inclusive, de exigir toda a adoração para que eles se ajoelhassem diante dele, e ele se ajoelha diante dos seus discípulos
e servem os seus discípulos. Ele não somente se enquadra num corpo humano, ele se humilha num corpo humano, servindo a outros que não mereciam de jeito algum. Esse é o Deus conosco, que nos ensina tanto. É o Emanuel que nós lembramos nestes dias. É o Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas, que Ele não usurpa, mesmo sendo, não exige, mesmo sendo. Aquele que poderia todos o servirem, mas Ele faz o contrário, se esvazia de tudo isso e serve ao ser humano. E mais, meus amados irmãos, Ele não serve ao ser humano somente lavando os pés. Ele serve ao ser humano com a sua própria vida, entregando na cruz do Calvário. Meus amados irmãos, Cristo se esvaziou. Cristo deixou a sua glória e vem e habitou entre nós de uma forma mais humilde possível e serviu a todos nós. Paulo ainda em 2 Coríntios vai dizer que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O perfeito, o impecável, se fez pecado por amor a cada um de nós. Ele se esvazia. Ele se esvazia de toda a sua glória, de toda a sua riqueza e glória celestial. Como João vai dizer, e agora o próprio Jesus colocando, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. E Ele deixa toda essa glória para servir a nós. Mas também, meus queridos irmãos, Ele não usurpa, mesmo sendo. Ele não exige, mesmo sendo. Ele abre mão de toda a sua condição de mestre, de senhor e de rei. E se coloca como servo. Mas também, quando Cristo humilha a si mesmo. O versículo 8, Paulo vai dizer, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Meus amados irmãos, eu não sei se você sabe, mas lá em Deuteronômio 21, 23, vai dizer que a morte de cruz era a pior morte, e aqueles que assim morressem se tornavam malditos. O seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Meus amados, não havia pior humilhação. Alguém que era crucificado, as pessoas ojerizavam a imagem. Não só a imagem da cruz, mas o que aquela pessoa havia feito. E o Senhor Jesus Cristo se entrega. Ele vem a este mundo e a si mesmo se entregou por nós. Não foram os judeus que mataram Jesus Cristo. Não foram os romanos que pregaram ele na cruz. Ele se entregou. Ele, inclusive, tantos ali que tiram sarro dele até no momento da própria cruz. Você não diz que tem todo o poder? Você não diz que é Deus? Desce daí, extermina com tudo ou todos aqui. Ele poderia ter feito. E ele tinha poder para fazer. Mas ele mesmo se humilhou. Não foi outros que humilhou o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é que se humilha diante dos mortais pecadores. O final de tudo isso é a morte. A morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. Uma morte maldita. Mas maldita por sua causa e por minha causa. Um esvaziar maldito, se transformando em homem, em carne, se limitando.
mas Ele fez por você e por mim também. O Deus que esteve presente nesta terra e pisou e habitou entre nós, o Deus conosco, o Senhor Jesus Cristo. E Ele faz tudo isso por amor a você e a mim. É esse Deus que nós lembramos nesses dias. É esse Deus que nós ouviremos os louvores daqui a pouco do nosso coral. É esse Deus que você serve e que você não deve lembrar dele só no Natal. Infelizmente, nos nossos dias, nem nessa época as pessoas têm lembrado mais. Têm deixado Jesus de lado. O Natal não significa mais Cristo. Mas a igreja do Senhor Jesus, o povo do Senhor Jesus, que crê nesse Deus que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, precisa lembrar todos os dias da sua vida, todos os dias do ano, e louvar e agradecer. Porque Deus, o próprio Deus, esteve conosco. Esse foi o sentimento de Cristo quando Ele esteve aqui nesta terra. Será que é esse sentimento que nós devemos ter? Se o texto terminasse por aí, certamente seria muito triste. E as nossas esperanças estariam lançadas certamente também por água abaixo. Mas a sequência desses versos vão dizer que Deus exaltou sobremaneira o nome de Cristo, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que aquele que se humilhou, que aquele que se fez carne, que aquele que não usurpou é Deus, é Senhor, porque toda língua confessará e reconhecerá Jesus. A música que eu citei da Oficina G3 no início, a sua primeira estrofe, na sequência, o compositor, noutra estrofe, diz que os homens e seus espelhos mágicos só veem em Cristo vencido em dor. Não conhecem a cruz vazia, pois ressuscitou, nem o toque da vida do Filho do amor. Os homens que olham nos seus espelhos mágicos e veem somente as suas imagens, não conseguem ver a cruz vazia. Nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, que Ele veio a esta terra, que habitou entre nós, que entregou a sua vida por amor a nós que somos miseráveis. Como é que nós olhamos no espelho? Será que não temos visto deuses ali? Será que de fato nós conhecemos a Cristo? Que se humilhou e que se entregou por nós? É esse Senhor que nós adoramos e que nós devemos cada vez mais servir com toda a dedicação. Nós vamos atentamente ouvir nesse instante a mensagem do Natal, que o nosso coral ensaiou por tanto tempo, que devemos atentamente ouvir, aprender e poder assim ter essa verdade no nosso coração.